Olá a todos, obrigado pela paciência, porque eu anuncio esse curso já faz um tempo. Estou lançando agora o meu curso de Astrologia Natal. E eu queria falar um pouquinho dele, para que as pessoas saberem o que estão comprando e não se sentirem enganadas. Como que ele vai funcionar? O esquema é muito parecido com o curso de estrelas fixas e o curso de mecânica celeste que eu dei há pouco tempo. Tudo vai ser centralizado no Diego Ossami. Todos os alunos vão ser reunidos num grupo do Telegram e eu vou anunciar as aulas lá. As aulas serão, a princípio, exceto por motivo de força maior, às quintas-feiras, às 9h30 da noite. A primeira aula é na última quinta-feira desse mês. As primeiras aulas vão ser semanais, as 3 primeiras aulas vão ser semanais, depois eu vou espaçá-las de 15 em 15 dias. Porque as 3 primeiras aulas são um pouco mais introdutórias, eu acho que os alunos precisam de menos tempo para maturar as coisas, e depois acho que precisam de mais tempo, e eu preciso de mais tempo para preparar também. A duração da aula, eu não tenho a duração fixa, mas eu imagino que por volta de umas 2 horas seja cada aula, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu vou abrir para perguntas no final da aula, porque o curso vai ser gravado ao vivo. E eu estou pensando, dependendo da quantidade de dúvidas, abrir no começo da aula para tirar dúvidas da aula anterior. Qual o programa do curso? A primeira aula é fundamentação teórica. O que é um mapa natal? O que é um ser humano? O que eu acho que dá para ver? O que eu acho que não dá para ver? A segunda aula é uma revisão dos conceitos básicos. Não tenho como reapresentar todos os conceitos de astrologia. A pessoa que quer estudar astrologia natal precisa ou pelo menos saber o que é um signo, um planeta, uma casa, ou pelo menos estar disposta a procurar isso fora do curso. Eu vou introduzir o assunto, mas eu não tenho como desenvolver esse simbolismo, porque senão eu teria que fazer mais uns 2 meses, 3 meses de curso dentro desse. Mas eu vou introduzir o assunto e, além disso, eu vou introduzir 2 coisas que são muito importantes para a astrologia natal, que são as partes árabes e as estrelas fixas. Vou dizer como que se usa, não só as 7 fundamentais, que eu sempre uso, eu aconselho já a pessoa se acostumando a usar o resto da vida, mas outras partes árabes também que podem ser importantes. Eu explico o que são e como se usa nessa aula. A aula seguinte é sobre temperamento, depois tem uma aula sobre mentalidade e modos, uma aula sobre fortuna geral, são os eclipses de lunações antes do nascimento. Se vocês entendem um pouquinho de astrologia, perceberam que as primeiras aulas são mais ou menos sobre casa 1, e essa aula é mais ou menos sobre casa 2. E as aulas seguintes continuam isso. Eu vou passar pelo resto das casas na aula seguinte, explicando como se analisa uma casa, um assunto, nessa delineação do mapa natal, o que eu acho que dá para ver, o que eu acho que não dá para ver. Depois desse passeio pelo mapa em si, tem uma aula sobre comparação entre mapas, o que normalmente se chama de sinastria. Eu não gosto muito de usar esse nome, porque parece que a gente só pode comparar mapa de casais românticos, e não é verdade. Na aula eu vou falar sobre isso, sobre comparar mapas em um modo informativo, que dá mais informação sobre a natureza do relacionamento entre 2 pessoas quaisquer, através da comparação entre os mapas deles. Aí passamos para técnicas de avanço do mapa, de previsões, de como que você analisa épocas da pessoa. Tem uma aula sobre divisão de períodos da vida, uma aula sobre técnicas de grande escala, direção e progressão secundária, uma aula sobre revolução solar, uma aula sobre revolução lunar, revolução derivada e um pouquinho de trânsito. E a última aula é um exemplo comentado do começo ao fim. Dependendo de como a aula avançar, eu posso fazer 2, mas eu me proponho fazer 1 e deixo o outro engatilhado. Certo? Se vocês perceberam, eu não vou falar de todas as técnicas possíveis e imagináveis, porque eu vou falar das técnicas que eu uso e que eu já testei. Não é um curso de pós-graduação em teoria da astrologia natal. É um curso de astrologia natal conforme eu pratico.
Eu estou mostrando o que eu faço, por que eu faço e como eu faço. Não tenho a menor pretensão de fazer um apanhado geral e abrangente de todas as técnicas. Também não tenho uma menor pretensão nem o interesse de fazer um apanhado geral dos autores antigos que trataram de cada um desses temas. Vocês estão esperando isso? Tem um monte de curso que faz isso. A maior parte de curso de astrologia tradicional faz isso. É um apanhado teórico de recortes de autores antigos. Eu não estou interessado nisso de jeito nenhum. Eu quero mostrar como eu faço. As aulas têm teoria, porque eu preciso explicar o que eu faço e por que eu faço. Mas todas elas têm pelo menos um exemplo ou dois do que eu estou fazendo. E no final tem um exemplo geral. Certo? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tenham se interessado. Nesse final de semana, o curso está com preço promocional. Então, até às 0 horas de segunda-feira, ou seja, até meia-noite de domingo, ele vai estar mais barato. Falem com o Diego Sami. As inscrições todas vão ser com ele. Eu vou deixar o perfil dele aí na descrição para vocês se inscreverem. E espero vocês. Até lá.